Pois é, hoje a gente vai falar sobre pesquisa, mas eu não faço pesquisa. Você faz, mas você não sabe que faz. E aí já começa uma grande diferença entre você e o seu concorrente, que é mais qualificado. Ele sabe que faz pesquisa, ou pelo menos, se não sabe que o que ele faz é pesquisa, ele trata melhor que você os dados que ele levanta através de diversas fontes, que faz com que ele tome decisões estratégicas melhores do que a sua. Para começar, o que é uma pesquisa? Uma pesquisa é um levantamento de dados. E levantamento de dados tem técnica. Você não simplesmente coleta os dados aleatoriamente. Se você está fazendo uma pesquisa quantitativa, o que é pesquisa quantitativa? É aquela que vai levantar dados em volume para que você analise estatisticamente o que é que esses dados significam. Essa é a pesquisa quantitativa. Então, se eu quero saber qual é o percentual de homens ou mulheres que compram o meu produto ou serviço, de onde vêm essas pessoas, qual é a faixa etária dessas pessoas, qual é o tipo de preferência e o comportamento que eles têm no ponto de venda físico ou digital. Como é que eles se comportam no ato da compra? O que é que faz com que 50%, 60%, 70% deles desistam? O que é que faz com que os meus consumidores comprem de mim e não do meu concorrente? Todas essas questões são monitoráveis em pesquisa. E você tem também a pesquisa qualitativa, que ela vai medir em que qualidade o seu produto ou serviço está posicionado na mente do seu consumidor. Mas uma coisa é fundamental quando você fala em pesquisa, é entender que quando você levanta um dado, o dado não é informação. E aí começa a primeira pegadinha desse universo da pesquisa. Alexandre, mas pesquisa, já te falei, não faço. Pesquisa é quando você vai lá e encomenda um instituto de pesquisa. Não, não é não. Quando você olha a tua métrica na internet, quando você olha os insights do seu Instagram, por exemplo, ou do seu Facebook, ou seja lá de que plataforma for, quando você analisa o SEO do Google, o que você está fazendo é pesquisa. Você está recebendo uma série de dados e essa base de dados não serve para nada se você não utilizar como melhoria da próxima estratégia de comunicação que você for fazer. Então essa ideia que as pessoas têm de que a métrica da internet é uma coisa nova e o pessoal do marketing digital, isso é dado de pesquisa. Quem é do marketing profissional analisa isso desde sempre. Você só tem uma maneira diferente do dado chegar. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quem não sabia analisar o dado antes que ele existisse eletronicamente ou que não existissem os meios digitais, continua não sabendo analisar agora. Você saber que 50 pessoas gostaram de um determinado post ou visitaram a sua página, por exemplo, equivale a você saber que 50 pessoas pararam no quiosque do shopping fisicamente para conhecer o seu produto. Em ambos os casos, e se eles não levaram o seu produto? A decisão estratégica com base no dado, ela precisa existir, mas ela não é o dado. Dado e informação são coisas diferentes. Você pode receber todo tipo de métrica e dados de uma pesquisa de um instituto de pesquisa, de uma agência de marketing digital, ou, melhor dizendo, de uma agência de comunicação das plataformas digitais, porque marketing é outra história. O marketing ele está muito mais voltado a como eu analiso os cenários e crio estratégias para a melhoria da performance do seu negócio. Mas voltando, na pesquisa, funciona assim. Você precisa coletar os dados que já devem ser os dados corretos para que você, na sua estratégia, tenha o que é necessário para criar uma inteligência mercadológica e de comunicação que melhorem a performance do seu negócio. Se você não tem isso, você não tem nada. Assim como você tem toda a métrica nas plataformas digitais, mas pode continuar patinando nelas, porque não consegue interpretar aqueles dados e fazer com que eles virem estratégia. A pesquisa é a mesma coisa. Se você sabe que você atende um público X% masculino e X% feminino,
que isso muda? Vamos imaginar que você tem aí 30% de homens consumindo o seu produto ou serviço no seu ponto de venda ou no seu canal digital. 70%, 80% são mulheres. Você recebeu o dado. Mas ele significa o quê? Que então eu tenho que anunciar mais para as mulheres do que para os homens. Mas e se você tem potencial de venda para os homens, mas sua comunicação para ele é que é ruim? Como é que você sabe isso através do dado? Percebe? Não basta ter o dado. Não, Alexandre, mas eu tenho mais dados. Eu tenho os dados, eu tenho a localização e é mais ou menos todo mundo igual em todas as cidades. Isso não muda o fato de que a sua mensagem, por exemplo, pode estar enviesada para o público feminino. Que você tenha utilizado uma linguagem estética, que você tenha utilizado uma série de atributos que vendam mais para a mulher do que para o homem. Mas ainda assim você pode ter um potencial de venda maior para o homem do que para a mulher. No entanto, se você só olha os dados e não consegue interpretá-los, criar estratégias, testá-los ao longo do tempo, você vai reincidir no mesmo comportamento, fortalecendo de uma forma míope uma crença que você estabeleceu através de um dado real, mas que não traduziu a informação da maneira adequada. Não basta ter dados de pesquisa. Eles são indispensáveis, são fundamentais. Você precisa monitorar na sua empresa tudo. Quanto mais informação, quanto mais dado, aliás, você tem, mais informação você consegue extrair. Só que o dado consegue ser automatizado. A informação não. Nem a inteligência artificial é capaz de te devolver de uma forma customizada aquilo que quer dizer um determinado dado de uma pesquisa. Por que não, Alexandre? Porque existem variáveis que ela não consegue ponderar. E nem sei se vai conseguir um dia, porque é muito difícil que a inteligência artificial consiga dizer, por exemplo, o que significa, voltando para a gente ficar simples, tá? O que significa 20% de homens ter comprado de você e 80% de mulheres terem comprado de você, considerando que o movimento dos seus concorrentes afeta esse resultado. Você pode ter tido um concorrente direto que no mesmo período de uma dada promoção que você anunciou muito melhor para os homens. Mas isso não quer dizer que seja uma vocação natural da sua empresa. Quer dizer que pode ser aquele contexto, naquele momento, com aquele ou com aqueles concorrentes falando melhor do que você para o público masculino. E aí eu te pergunto, como é que a inteligência artificial vai detectar isso? Então, você tem mecanismos de automação, de IA, formulários de pesquisa cada vez mais precisos, institutos de pesquisa cada vez mais tecnicamente qualificados, mas isso tudo diz respeito à coleta de dados. Não diz respeito a como esses dados te dizem alguma coisa que vá virar resultado para a sua empresa. Então tome muito cuidado quando você acreditar que o fato de você levantar o maior número de dados possível quer dizer que você está no caminho estratégico certo. A pesquisa é o caminho inevitável para que você chegue à informação. Porque é ela quem vai levantar os dados através da técnica, das proporções corretas, da técnica de entrevistas, no caso da pesquisa qualitativa correta, mas a análise desses dados e a transformação destes dados em informação e estratégia, só um bom profissional de marketing estratégico ou inteligência de comunicação ou gestão podem fazer para você, dependendo da área e dos objetivos para os quais você levantou esses dados. Uma pesquisa qualitativa, ela considera, por exemplo, amostragens que representam o total de público pesquisado. Se eu vou fazer uma pesquisa numa determinada cidade e lá eu tenho uma amostragem, eu vou sempre falar de homens e mulheres porque fica mais fácil da gente compreender. Uma amostragem naquela cidade de 45% de homens. A amostragem da sua pesquisa, ela também vai considerar 45% de homens entrevistados e 55% de mulheres. Mas isso não se reduz ao sexo do entrevistado.
Isso também diz respeito ao grau de escolaridade, dependendo do tipo de pesquisa, a raça, classe social, renda e uma série de outras variáveis, aonde no final a minha amostragem ela diz respeito exatamente ao público que eu desejo investigar. E por sua vez, se eu errei na definição desse público, provavelmente eu vou errar na análise, na interpretação de dados e na estratégia que vem depois dessa pesquisa, que deveria resultar numa melhoria de performance. Então perceba essa cadeia. Eu devo saber estrategicamente, antes de fazer a pesquisa, o que precisamente eu quero investigar e por quê. Porque mesmo que eu tenha a técnica de pesquisa certa, se eu não tiver essas definições estratégicas antes, eu vou gastar dinheiro com uma pesquisa correta, que me trazem os dados corretos, mas que inviabilizam a estratégia correta para melhoria da performance. E aí eu tenho estratégia antes, pesquisa depois, estratégia depois, comunicação e ações diversas, mercadológicas, para que eu consiga, de fato, ter algum resultado. Percebe qual é a chance de, em um desses processos, se eu não tiver consciência de como funciona, tudo dar errado? E eu simplesmente perder muita energia, tempo e dinheiro, mesmo que eu utilize uma captação de dados correta, seja ela na internet ou não. Isso diz respeito tanto à pesquisa quantitativa quanto à qualitativa. E para além destas questões de metrificação, vai considerar uma subjetividade de interpretação e mediação já desde a execução da pesquisa, trabalhando, por exemplo, com grupos focais. Eu tenho que saber de onde são esses grupos, por que são naquela quantidade, qual é o perfil das pessoas que estão nesse grupo, dos entrevistados, e o mediador tem que estar muito bem preparado para que as perguntas sejam feitas de forma que quem está ouvindo entenda exatamente o que eu quero que seja respondido, porque do contrário, pesquisa perdida também. O que eu quero é que vocês percebam quantas variáveis para que a gente consiga extrair dados que são os dados corretos, que foram pensados da maneira estratégica correta, porque os dados errados, mesmo tecnicamente bem levantados, não vão servir para nada e podem te apontar um caminho equivocado, onde você vai perder muito tempo e dinheiro, e pode perder mais do que isso, pode perder mercado e venda. E você precisa se assegurar que toda esta cadeia funcione de maneira harmoniosa, coesa, estrategicamente bem desenhada, para que você não tenha o placebo, o auto-engano de estar fazendo uma coisa que você acha que dá resultado, mas não dá. Seja sua empresa pequena, média ou grande. Então, pesquisa é fundamental. Levantamento de dados é fundamental. Seja através de uma plataforma, seja através do SEO, seja através das métricas que as redes sociais te entregam, seja através do monitoramento feito no próprio ponto de venda, não importa. A questão é, você sabe por que está levantando os dados que está levantando? Você sabe por que definiu que são esses os dados mais importantes e não outros? Você sabe dentro de qual cenário você está analisando esses dados? Você sabe analisar esses dados para que eles virem informação, sejam interpretados da maneira correta? Você sabe fazer com que essa informação vire uma estratégia que realmente responda àquela realidade pesquisada, se ela está correta? Você sabe comunicar essa estratégia para o seu público? Perceba, a pesquisa, o levantamento de dados é algo fundamental nesse processo, mas não se encerra em si só. Cuidado ao acreditar que porque fez uma pesquisa, você tem razão sobre a sua empresa, como ela funciona, como ela é vista e sobre como aquilo que você tem que fazer. Pesquisa é indispensável no processo. Use bem, use de forma estratégica, desde antes que ela seja aplicada até muito depois. A estratégia é o único elemento que costura todas as partes do ciclo da venda e da competitividade. Até o próximo programa.